Nós vamos fazer um estudo hoje sobre a soberania de Deus, sendo que poderemos dividi-la em duas partes. Hoje nós vamos trabalhar o tema da soberania e dos decretos divinos de uma forma mais geral e numa próxima aula, que não será em janeiro, possivelmente em fevereiro, porque em janeiro vamos trabalhar os Mormons, junto com a ajuda do pastor Sérgio Felizardo, mas provavelmente na próxima aula que nós tivermos a oportunidade de dar aos irmãos, teremos uma segunda parte desta aula, especificamente sobre a questão da predestinação. A predestinação cai dentro desta matéria, mas é um tema por si que exige uma aula inteira. Então nós vamos hoje trabalhar a questão da soberania de modo geral e depois, numa outra aula, nós vamos trabalhar a questão da predestinação só por si. A questão da eleição dos santos e da salvação em termos de definição da parte do Senhor. Então hoje nós estamos a pensar, o nosso tema é a soberania divina, os decretos de Deus e a sua providência. Começar por dizer aos irmãos que existem três posições básicas no que diz respeito à figura de Deus. Estas são as três ideias principais que nós temos no mundo. E os irmãos, ouvindo sobre elas, vão identificá-las. Primeiro, nós temos a posição do ateísmo. O ateísmo é a posição que nega a existência de Deus, considerando que, na verdade, não existe um Deus soberano, não existe um Deus criador, nega essa possibilidade e acredita que a figura divina é apenas uma imaginação humana. Temos que compreender, irmãos, que o ateísmo tem mudado ao longo dos tempos. O ateísmo que nós lidamos hoje, no nosso tempo, é bastante diferente do ateísmo que se lidava, por exemplo, há uns 40 ou 50 anos atrás. Há uns 50 anos atrás, digamos assim, talvez nem tanto, o ateísmo podia-se dizer um ateísmo quase que cristão, porque era um ateísmo que negava o Deus da Bíblia. O problema do ateísmo atual é que ele simplesmente nega Deus, ponto. Porque o ateu moderno não conhece a Bíblia. Então, quando falamos no ateu há uns 50 anos ou 60 anos atrás, ou no início do século XX, estamos a falar de ateus que combatiam a Bíblia de uma forma direta, mas com o conhecimento da Bíblia. Hoje as pessoas simplesmente não creem em Deus, mas quando nós perguntamos a elas sobre Deus, elas não são capazes de nos apresentar uma imagem de Deus que seja bíblica. Portanto, houve uma diferenciação em termos de visão ateísta. Mas o ateísmo é isto, é negar que Deus existe. A maioria das pessoas não defende uma posição propriamente ateísta. A maioria das pessoas provavelmente defende uma posição secundária, que é chamada de deísmo, e se calhar nem sabem que defendem essa posição. O que é o deísmo? O deísmo, irmãos, é no fundo uma espécie de meio termo. É dizer assim, bem, existe um ser superior? É capaz de existir. É capaz de existir. Eu não vou negar que exista. Até porque a maioria das pessoas foi criada na nossa cultura com alguma base da existência de Deus. Então, não, existe. Mas é assim, não tem nada a ver comigo. Ou seja, é a ideia de que um ser superior poderá existir, mas que, na verdade, ele não tem muito a ver connosco. Para a esmagadora maioria das pessoas, é um mistério, é algo que não se consegue de facto conhecer. Ele é o Criador, talvez até seja, mas a verdade é que a relação dele hoje com a humanidade é mínima. O deísta simplesmente, no fundo, é um ateu na prática. Ou seja, se nós o pressionarmos a perguntar se ele realmente crê em Deus, ele está capaz, não, Deus existe. Mas ele vive como se realmente Deus não existisse. Na prática, para ele, isto não interessa e Deus não tem nada a ver com a humanidade. Esta, digo aos irmãos, é a posição mais comum hoje em dia. Naquele que o irmão cruza na rua e pergunta o que ele diz que é católico não praticante. Portanto, ele crê na existência de Deus, mas ele não pratica porque, no fundo, aquilo não lhe diz nada. Ele não acha que aquilo seja importante para a sua vida. A terceira posição é a posição teísta. O teísmo é a posição que crê na existência de um ser supremo, ser este que é criador, mas não é apenas criador. Ele não apenas criou o mundo, mas ele mantém algum tipo de controle sobre a criação.
Ele sustenta, Ele governa e Ele tem uma relação direta com os seres criados. Ou seja, não é apenas um ser que criou e foi-se embora a passear pelo universo, está a algures, mas é um Deus presente, um Deus ativo, um Deus que tem uma relação direta com os seres humanos, com a humanidade. O teísmo divide-se em muitas áreas diferentes. Pode haver, por exemplo, o politeísmo, que acredita na existência de vários deuses. Nós somos teístas e defendemos o teísmo cristão, o teísmo bíblico, que crê na existência de um Deus, apenas um, Deus criador dos céus e da terra, e aquele que dirige todas as coisas e tem controle sobre a humanidade. Na nossa visão cristã e bíblica do mundo, Deus é realmente soberano. Ele é criador. E o que é que nós entendemos por isto? Entendemos que, sendo Ele um Deus todo-poderoso, tendo Ele todo o conhecimento, estando Ele em todos os lugares, Ele governa o universo e a humanidade por meio dos seus decretos ou leis. Ou seja, o Senhor, sendo, como nós entendemos pela Bíblia, tendo Ele todo o poder, todo o conhecimento e estando em todos os lugares, de alguma forma presente, é um Deus ativo e que, de facto, governa, de facto tem controle. E Ele está sob a sua criação e o faz através dos seus decretos ou leis. O que são os decretos de Deus? Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, ou a sua vontade, o seu plano, baseados no quê? Na sua sabedoria e na sua santidade. A vontade de Deus é simultaneamente uma vontade sábia, porque Deus sabe todas as coisas e de facto não tem só conhecimento, mas tem sabedoria e é santo. Os desígnios ou a vontade de Deus é pura, não existe nenhuma maldade ou nenhum erro naquilo que Deus determina. E através destes decretos, determinados pela sua sabedoria e santidade, o Senhor livremente, Deus não é pressionado a tomar nenhuma decisão. Isto é muito importante, irmãos, porque nós vivemos hoje no meio, mesmo no meio cristão evangélico, em que há pessoas que acham que podem pressionar Deus a tomar certas decisões. Há igrejas hoje que vão estar reunidas e há pastores que vão estar com a Bíblia na mão hoje, dizendo aos crentes que se fizerem isto, aquilo e aquilo outro, Deus é obrigado a fazer não sei o quê. Não é isto que nós entendemos. Isto não é soberania, isto é magia. Na magia, fazemos certo tipo de cerimónias ou de rituais e, por causa dos rituais serem bem feitos, os espíritos superiores têm que se submeter. O mágico é aquele que detém o segredo da palavra certa. Se ele fizer aquilo corretamente, as coisas têm que acontecer. Irmãos, o mundo está cheio de gente que acredita e que pratica esse tipo de coisas. E cá em Portugal também. Nós temos muitos bruxos e bruxas por aí. E não são tão difíceis de encontrar. Alguns fazem anúncio aí, até no metro. É só chegarmos e recebemos os papelinhos a dizer onde é que podemos ir. Isso é magia, irmãos. Isto é magia. Há algumas igrejas evangélicas que hoje anunciam magia. Se você fizer a corrente tal, se você participar dos cultos tais, se você der a oferta tal, tem que acontecer desta maneira. Deus é obrigado a... A soberania de Deus, irmãos, segundo nós a entendemos, diz que Ele é totalmente livre. E aquilo que Ele decreta livremente. Ele não é nunca pressionado pelo ser humano a tomar nenhuma decisão. Para a sua glória, aquilo que o Senhor determina tem em última instância como objetivo o seu nome ser glorificado. Se alguém tem dificuldade em entender porque que Deus age para a sua glória, é só entendermos que Ele é o único digno de louvor, o único digno de adoração. Quando Deus trabalha para a sua glória, Ele está trabalhando para a glória daquilo que é o que há de melhor, para a glória do bem, para a glória daquilo que é santo, daquilo que é puro, daquilo que é correto, daquilo que é justo, daquilo que é amoroso. Portanto, não tenhamos dificuldade com isto. O Senhor, quando nos chama para o louvor da sua glória, Ele está nos chamando para o louvor daquilo que há de melhor. Então, não tenhamos dificuldade em compreender isto. Então, o Senhor, livremente e para a sua glória, decreta eficaz ou permissivamente tudo o que acontece. E já aqui nós temos que distinguir, então, duas coisas. Temos aqui decretos que são teologicamente chamados de eficazes e outros de permissivos. No próximo slide, os irmãos vão guardar isto. O que é que entendemos por isto? Algumas coisas que Deus determinou
são decretos eficazes, ou seja, aquilo que Deus determinou e que Ele pretende que aconteça, cai no âmbito do absoluto. E neste caso, aquilo que Deus decretou eficazmente vai acontecer, ponto final, parágrafo, não interessa nada nem ninguém. Por exemplo, o Senhor determinou de forma eficaz que o bem vencerá o mal. E quanto a isso não há dúvida, irmãos. É aquilo que a palavra nos ensina. Isto é um decreto eficaz. Não há dúvida que isto vai acontecer. Por mais que o homem tente, ou por mais que haja mudanças na história, em termos finais, aquilo que Deus decretou eficazmente vai acontecer. É um decreto absoluto. O Senhor determinou que o homem será salvo por meio do sacrifício de Jesus. Isto é um decreto eficaz. Não há outro meio de salvação. Não há outra possibilidade de salvação. O homem pode tentar outros caminhos. O homem pode afirmar que outros caminhos servem. O homem pode tentar justificar outros caminhos. Mais uma vez, dentro do meio evangélico atual, há pastores, pregadores por aí, de Bíblia na mão, começando a ensinar aquilo que se chama universalismo. No fundo, o universalismo diz: toda a gente vai se salvar. Não é? Os que forem mais ou menos bonzinhos vão se salvar no fim, porque Deus é bom e Ele não condena ninguém. Irmãos, isso não é Bíblia. Isso não é o ensino da palavra. Podem distorcer como quiserem. Jesus Cristo não veio para sofrer e morrer, para depois as pessoas serem salvas porque eram bonzinhas. Uns vão para o céu porque são bonzinhos, outros porque foram salvos por Jesus. É isto? Seria um céu muito confuso, com muita gente orgulhosa a bater no peito. Eu não precisei do sacrifício de Jesus. Eu fui tão bom que estou aqui por meu próprio conta e risco. Não é isso que a palavra nos ensina. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dádiva de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. É um decreto eficaz, não há possibilidade de mudança. Mas há decretos permissivos, que são, por exemplo, aqueles que são abertos e Deus escolheu, Ele determinou assim. Ele determinou que há opção. Então, por exemplo, Deus decretou o livre-arbítrio, a livre escolha humana, na qual o homem pode ou não optar por uma coisa ou outra. Deus decreta, por exemplo, bênção ou maldição, de acordo com aquilo que o povo de Israel escolhesse. E aqui é um decreto permissivo. Deus não determinou, tem que ser assim. Deus disse, será assim ou assim. E deixa a escolha para o ser criado. E aqui temos um decreto que é permissivo. Pode ser que aconteça aquilo que não era o ideal, porque Deus abriu a possibilidade de que o homem escolhesse um caminho ou outro. Vamos olhar para a Bíblia, irmãos, e vamos ver então alguns daqueles que são os decretos. Os textos são múltiplos, é por isso que eu os coloquei aqui, para que os irmãos possam mais facilmente acompanhar. Porque se nós formos abrir cada texto, fica bastante difícil para os irmãos. Então, vamos começar. Criação do universo. Nós entendemos biblicamente, como está aí no texto em Salmos 33, que pela palavra do Senhor foram feitos os céus, a terra e todo o exército deles, pelo desígnio da sua boca. Os irmãos lembram-se? Está lá em Gênesis capítulo 1. Deus disse. Deus falou. Foi a sua palavra que criou. Recordar aos irmãos mais uma vez a importância que isto tem. Porque, como fomos criados à imagem e semelhança de Deus, fomos criados com a capacidade da palavra. E Deus criou o universo inteiro pela palavra. Por favor, irmãos, eu não estou dizendo que nós temos o mesmo poder divino de criar as realidades pela nossa palavra. Não é isso que eu estou a dizer. Mas estou a recordar o quão importante é a palavra. E nós sabemos. Nós não podemos criar coisas a partir da palavra, mas nós sabemos o quanto ela influencia o ambiente em que nós estamos. Pela palavra nós podemos criar um bom ambiente. Pela palavra nós podemos destruir um relacionamento, podemos destruir um casamento, podemos destruir uma criança, podemos destruir uma amizade. E pela palavra nós podemos edificar, fazer crescer, animar, entusiasmar, curar pela palavra. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra do Senhor. Pela palavra o Senhor criou. Portanto, isto foi algo que Deus fez. Ele determinou. E, portanto, isto faz parte da sua soberania. Deus determinou e o universo foi criado.
Deus determinou e o homem foi criado. A palavra diz que Deus decidiu, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Aqui no plural, porque estamos a falar sobre a pessoa da Trindade, não é? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine ele. Deus determina aqui a criação do homem e determina aqui o domínio do homem sobre a natureza. Se nós temos alguma capacidade de dominar alguma coisa da natureza, existe porque Deus assim decretou. Foi Deus que determinou que o homem dominasse. É por isso que é esta grande capacidade do homem dominar sobre aspectos da natureza que são extraordinários. É verdade que de vez em quando somos apanhados de surpresa por catástrofes naturais, mas também é verdade que o homem tem uma capacidade extraordinária de controlar a natureza e vai aprendendo a como dominá-la e como usar a natureza para seu benefício próprio. Hoje nós tiramos energia da luz do sol, nós tiramos energia do vento, nós tiramos energia das ondas, etc, etc, etc. E todos nós que aqui estamos temos alguma medida de controle sobre a natureza, mas vivemos num mundo que existe porque este controle foi permitido por Deus, porque Deus assim decretou. As estações do ano, irmãos. Temos ali: enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Deus determinou que as estações do ano existissem e que elas se sucedessem. Isto é algo que se dá após o dilúvio, em que há uma mudança na posição da terra e que a partir daqui nós temos uma alteração. Então, quando nós estamos a reclamar, hoje está muito quente, hoje está muito frio, não é que não possamos reclamar, vamos ter algum cuidado. Foi Deus que determinou que fosse assim, na sua soberania. Deus instituiu que existisse um tempo de calor e um tempo de frio, que houvesse um tempo de sementeira e um tempo de colheita, que houvesse uma primavera e houvesse um inverno. Então, vamos ter cuidado com as nossas afirmações no que diz respeito ao tempo. Irmãos, todos nós gostamos mais de um tempo do que outro, não é? Uns gostam mais do calor, outros gostam mais do frio, mas a verdade é a seguinte: nós gostamos mais da estação em que não estamos. Porque ainda não encontramos a nossa satisfação no Senhor. Então vamos caminhar no sentido certo. Senão nós vamos cantar com o António Variações. Eu só estou bem aonde não estou. O que é extremamente triste. Já pararam para ouvir esta canção a sério? Este homem, através da sua canção, expressou um sentimento profundo de insatisfação. O que o António não tinha, o que ele precisava, era conhecer a Jesus. O que ele não tinha na sua vida era Deus. Por isso é que ele podia cantar o que cantava. Mas nós não devíamos fazer eco à sua canção. Porque nós nos satisfazemos no Senhor. E quando nos satisfazemos no Senhor, aqui não é uma questão de psicologia, irmãos. Nós nos satisfazemos no Senhor. Não interessa se é verão, se é inverno, não interessa se é frio, se é calor, não interessa se está sol ou se está chuva. Nós estamos satisfeitos no Senhor. Então o que está à volta não é tão importante. O Senhor determinou que não destruiria mais o mundo por um dilúvio. Às vezes nós dizemos, foi um dilúvio. Não, dilúvio houve um só. Deus determinou que não ia existir mais nenhum. Irmãos, isto é um decreto eficaz, absoluto. Deus assim determinou. Portanto, os irmãos podem ter certeza, por mais que chova e por mais que haja inundações, o mundo não vai ser mais destruído por um dilúvio. A palavra diz que a destruição do mundo, deste mundo que nós conhecemos, será um dia, mas será pelo fogo, não será mais pela água, porque assim Deus determinou. Deus determinou a extensão da vida humana. Os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. O Senhor colocou limite. Os homens viviam séculos antes do dilúvio. Os irmãos leem, nós queremos, é isso que a Bíblia diz. Há achados científicos que concordam com aquilo que tem sido dito pela palavra do Senhor, para surpresa dos cientistas, mas a partir do dilúvio, Deus determinou que a extensão humana não ia ser mais de séculos, mas ia de ser menor, não é? E quem foi que determinou isso? Foi o Senhor. Ele determinou que assim seja. Então, nós queremos que o Senhor determina a extensão da vida humana. E o Senhor determinou, e isto é muito importante para nós, a nossa livre escolha. E ordenou o Senhor ao homem e disse: de toda a árvore do jardim comerás. Toda a árvore do jardim comerás, livremente.
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás. O princípio do livre-arbítrio, da livre escolha, da opção. Deus criou o homem com vontade. E esta vontade é uma vontade livre. O Senhor pode, de alguma maneira, atuar sobre a vontade humana, mas Deus deu liberdade ao homem de escolher. Quando Deus faz isto, de alguma maneira, Ele se limita. Isto é algo muito sério, irmãos. Devemos dizer isto com reverência e com cuidado. Estamos a falar de Deus. E eu creio que todo o cuidado é pouco quando nós queremos falar sobre Deus. Hoje em dia existe uma facilidade enorme para se dizer coisas a respeito dele. E nós temos que ter cuidado. Mas a Bíblia nos ensina que Deus deu ao homem a possibilidade de escolher. E quando Deus dá ao homem a escolha, ele se limita. De alguma maneira, ele aceita que o homem possa optar. E possa optar por aquilo que não é o que Deus gostaria. Mas isto foi necessário para que a relação de Deus com a humanidade fosse aquela relação que Deus pretendia. Que era uma relação íntima e uma relação de amor. O amor não pode ser ordenado, não pode ser decretado. O amor é algo que tem que fluir essencialmente da nossa vontade. Aqui podíamos entrar na discussão da diferença daquilo que a Bíblia ensina sobre o amor e daquilo que o mundo fala sobre amor. Aquilo que o mundo fala sobre amor, irmãos, na verdade não é amor. O mundo fala sobre amor, mas está descrevendo a paixão. As pessoas falam sobre amor à primeira vista. Os irmãos me perdoem. Se alguém achar que o pastor não é romântico, perguntem à minha esposa. Não tenho dificuldade em relação a isto. Mas amor à primeira vista não existe. Amor à primeira vista não existe. Existe paixão à primeira vista. Sim, é relativamente comum. Colocou o olho em cima e ficou deslumbrado. Ficou deslumbrada. Uau, é o príncipe encantado. Era este que eu estava à espera a minha vida inteira. Não há nada mais bonito do que ela, ok? Paixão à primeira vista. A paixão se concentra em si, no desejo que aquilo que apreciamos pode nos trazer. É algo que domina o nosso entendimento por completo e acaba. Nós não temos opção. Isto é paixão, irmãos. Não é isso que a Bíblia descreve como amor. O amor é algo consciente, é algo deliberado, é algo que é feito como opção. O amor tem a ver com escolha própria e é concentrado no outro e não em si. É por isso que antigamente os casamentos não eram feitos por opção dos noivos, não é? Não eram feitos. Os pais, os mais velhos é que decidiam quem casava com quem. E nós temos inúmeras e milhares de histórias de casamentos felizes. E o índice de divórcio era muito menor. Hoje em dia, os jovens ficam arrepiados quando nós falamos a respeito dos mais velhos fazerem as escolhas. Ficam completamente... Imagina, eu vou casar por amor. Quando as pessoas falam, eu vou casar por amor, normalmente estão a dizer, eu quero casar apaixonado. Só que, irmãos, a paixão é uma coisa que dura pouco. Dura pouco. Normalmente dura semanas ou meses. Muito raramente vai passar de um ano. A Bíblia diz que o amor jamais acaba. Porque é uma opção, é uma escolha. Mas para que houvesse uma relação de amor entre Deus e o homem tinha que ser livre para escolher. E Deus tomou essa decisão. Não seria a decisão que nós tomaríamos, irmãos, porque nós entendemos soberania e poder como a capacidade de bater o pé e dizer é assim, ponto final. Então, se nós tivéssemos todo o poder, nós íamos ficar a explicar. Nós fazemos isso assim que temos uma posiçãozinha um bocadinho mais alta do que os outros. É assim que é para fazer. Mas é porque eu disse. Você sabe quem eu sou? Eu estou a dizer que é assim, ponto final, não se discute. Estou eu a falar, eu tenho posição. Presta atenção aqui na minha posição e obedeça. Mas Deus não faz isto, irmãos. Não é esta a soberania que Deus exerce. Ele nos deu a liberdade de escolher. Mas Deus determinou a salvação. A Bíblia diz que
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não diz todo aquele que viver uma vida mais ou menos correta, todo aquele que não for muito pecador, todo aquele que for bonzinho, todo aquele que cumprir certo número de rituais, todo aquele que obedecer os princípios da lei, todo aquele que crer em Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Esse é o ensinamento da Bíblia. Isto é um decreto de Deus. Deus determinou que a salvação é assim. Não há outro meio de salvação, irmãos. Quando nós dizemos isto e batemos o pé, nós não estamos a ser dogmáticos nem a fechar o nosso entendimento a outras coisas. Nós não estamos a dizer que em outros grupos, em outras religiões, não existam princípios de verdade e princípios de ética que sejam bons. Não estamos a negar isso, irmãos. O que estamos a dizer é que se nós somos cristãos bíblicos, a única maneira de salvação é Jesus. Ou então deitamos a Bíblia fora. Então, aí podem seguir aquilo que quiserem. Mas se quiserem ser cristãos bíblicos, o Senhor determinou que esta é a única forma de salvação. E o Senhor determinou o galardão dos seus servos. Um dos textos que fala nisso, os irmãos têm aí, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo falando que Ele recompensa, não é, aqueles que são seus. Há muitos outros textos na Bíblia que nos mostram que o Senhor decretou, determinou, estabeleceu como Deus soberano que vai haver um galardão para aqueles que são seus. O Senhor determinou a destruição e a condenação do inimigo. Vejam aí, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 3 já existe aí a determinação. Deus determinou que a semente da mulher que viria, Jesus, esmagaria a cabeça da serpente. O Senhor determinou, o Senhor avisou previamente, Ele decretou como Deus soberano que assim seria. O inimigo não gosta deste versículo, como muitos outros da Bíblia, porque ele sabe que este versículo anuncia a sua derrota. E ele fica furioso com isto. Mais tarde, em Mateus 25, o Senhor Jesus ensinando a respeito do futuro, ele anunciou que o diabo e os seus anjos irão para o fogo eterno. Notem aí, irmãos, o inferno foi preparado para quem? Não foi preparado para nós. Não foi feito por seres humanos. Às vezes as pessoas dizem, Deus é bom, não vai mandar ninguém para o inferno. Biblicamente nós concordamos. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Já disse aqui aos irmãos, todos os que forem para lá vão por conta própria. Não foi Deus que os mandou. Foram porque escolheram. Porque a Bíblia expressa claramente que Deus gostaria que todos fossem salvos. Mas Ele determinou a escolha. E ao dar-nos liberdade de escolha, Ele abre a possibilidade. Ninguém vai para o céu contrariado. Deus é tão educado que, infelizmente, muitos acabarão indo para o inferno porque simplesmente não querem estar com Deus. E Deus não vai forçá-los a estar com Ele. Existe um lugar diferente aonde estarão. Agora, aqui quando falamos sobre o inferno, já conversamos um pouco sobre isto aqui numa aula também no passado, aquelas figuras de fogo e de enxofre e aquela imagem desenvolvida por Dante na Idade Média não é bem aquilo que nós estamos a referir como inferno. Estamos a falar sobre o local de sofrimento, essencialmente porque estamos longe de Deus. E o homem sabe o que é sofrer quando está longe de Deus. Quando está só. Quando não tem qualquer senso de satisfação. É por isso que muitos dizem que o inferno começa aqui. Começa. Porque aqueles que estão sem o Senhor estão experimentando em alguma medida. Só que aqui dele não é completo porque existe a possibilidade da salvação. Mas quando ela não existir mais, então o inferno será completo. Foi Deus que determinou a família. Vamos lá encontrar o texto em Gênesis. Deus determinou o casamento e Ele determinou a família. Foi Deus que determinou. Foi Ele que decretou. Quando nós nos levantamos como cristãos bíblicos contra a possibilidade de qualquer outro tipo de união ser apresentada como casamento, é porque foi Deus que determinou que o casamento seria desta forma. O casamento heterossexual e monogâmico, entre um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Ponto. Isto é uma determinação divina. O homem pode tentar alterá-lo, mas foi assim que Deus determinou. Deus determinou o casamento e a família como base da sociedade e continuará sempre sendo. As culturas podem alterar isto.
E a história nos diz que cada vez que o fazem, caem profundamente. Os impérios foram destruídos por causa disso. E nós não seremos poupados, irmãos, porque estamos, infelizmente, a seguir o mesmo caminho. Deus determinou a vocação e a missão do povo de Israel. Foi Deus que determinou. Deus escolheu Abraão, chamou Abraão, mandou Abraão para a Terra Santa e ali estabeleceu este povo. E Deus disse qual era a missão deste povo: ser uma bênção para todos os povos e famílias da terra. A propósito disso, aproveito para fazer aqui um anúncio, propaganda. Fazemos aqui o intervalo da publicidade. Nós vamos começar a fazer um estudo sobre os patriarcas nos nossos cultos de quarta-feira. A partir da primeira quarta-feira do ano, não a próxima, porque a próxima é dia 1, nós não vamos ter culto, mas a partir da outra, nós vamos começar a estudar os patriarcas. Então vamos começar por Noé e vamos estudá-los segundo o livro de Gênesis. Se os irmãos querem conhecer um pouco mais, talvez aprofundar um pouco mais o assunto, estejam aqui no culto de quarta-feira ou assistam depois pela internet ou peçam o CD ou o DVD ao nosso departamento de marketing. Fecha a publicidade, continuamos. Por último, irmãos, quero deixar que Deus decretou a fundação e a missão da igreja. Foi o Senhor que determinou. Ele disse que ia fundar a igreja. Aqui nós temos o texto em que o Senhor está falando com Pedro e anunciando a Pedro que ele, o Senhor, vai estabelecer a sua igreja e vai deixá-la bem firmada. Foi Jesus que veio para estabelecer a igreja. E qual é a missão da igreja? Jesus deixou isto no seu último tempo com os discípulos e ele disse: vocês vão, façam discípulos de todas as nações, batizem e ensinem a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. De certa maneira, podemos dizer que nestes últimos domingos a nossa igreja está tentando cumprir, certo? Como deve cumprir sempre. Discipulamos, batizamos, estamos aqui ensinando, isto faz parte da missão que o próprio Senhor determinou para a sua igreja. A grande dificuldade, irmãos, com esta doutrina é certamente a da existência do mal. O problema do mal parece sempre difícil para nós de entender. A nossa mente é limitada em relação a isto. Eu hoje não vou desenvolver este tema porque nós já o fizemos aqui em aulas anteriores e também já o fizemos em mensagens. Nós temos dificuldade em perceber como é que é possível Deus ser soberano e ordenar todas as coisas e o homem ser livre. Porque para nós ou uma coisa ou outra. Ou Deus manda, ou o homem escolhe. Mas a Bíblia nos diz as duas coisas, irmãos. E nós temos que tentar entender que os paradoxos na palavra, que estas coisas que parecem contraditórias na palavra, só o são por causa da nossa limitação. Porque nós somos limitados. Não vamos apontar o dedo quando o problema está do nosso lado e não do lado do Senhor. Quando o texto é claro, fica mais fácil para nós entendermos, não é? Por exemplo, há textos que determinam claramente a opção. Vejam este. Vês aqui hoje tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Isto é Deus falando com o povo de Israel antes de entrar na terra prometida. Deus apresentou ao povo a possibilidade: bênção ou maldição, escolham. Se vocês obedecerem, serão abençoados. Terão vida, terão o bem. Se vocês quiserem desobedecer e se afastarem de mim, há consequências. Quando isto é apresentado desta maneira, fica um pouco mais fácil de nós entendermos. Mas há outros textos em que a soberania de Deus aparece de forma muito mais marcada. Por exemplo, se os irmãos forem a Daniel, vão encontrar estas imagens, não é? Lá em Daniel, em que Deus determina a sequência dos impérios. E Deus diz antecipadamente: o Império Babilónico vai cair, que era a cabeça da estátua, não era o primeiro animal, era o animal, era o leão com asas de águia, etc. Então, o Império Babilónico vai cair e virá um outro império, não é? Que será o Império Persa, que era representado pelo urso, que era o peito de prata, e depois virá um outro império, que será o Império Grego, representado pelo leopardo, que seria a parte de bronze, e por fim, o império mais forte de todos, que é o Império Romano, que será representado pelo ferro. Mas tudo isto estava em cima de pés de barro. O Senhor continua soberano. E quando nós lemos isto, irmãos, nós, com séculos de antecedência, Deus diz: é assim que vai acontecer. E foi exatamente assim que aconteceu.
E diante destes textos em que nos fala claramente a respeito da determinação de Deus, de como é que as coisas vão ser, volta à pergunta. E quando as coisas acontecem que não são exatamente como nós gostaríamos, e quando acontece o mal, e quando acontece o sofrimento, a Bíblia nos diz claramente que as ações humanas, mesmo as más, não ficam fora da soberania do Senhor. A Bíblia não nos diz que o Senhor é responsável pelo mal. Mas a verdade é que nós não conseguimos entender porque é que muitas vezes as coisas são permitidas pelo Senhor. Quando sabemos o fim da história, fica mais fácil para nós. Por exemplo, quando lemos a história de José, inicialmente ficamos zangados, porque o coitado de José é traído pelos irmãos, é vendido pelos irmãos, é tratado mal, é levado como escravo, depois é enganado e depois é julgado erradamente e vai parar na cadeia e nós ficamos zangados. Mas nós sabemos o fim da história. Nós sabemos que depois disto tudo, isto tudo acontece para que ele chegue ao trono. E o próprio José vai dizer aos irmãos: vocês acharam que estavam a fazer-me mal? Mas Deus permitiu tudo isto porque Deus tinha um plano com isto. E o plano era salvar a vocês e as vossas famílias. Irmãos, se existe um texto que fala sobre graça, eles fizeram mal. E Deus pega aquele mal para fazer bem a eles. É difícil de entendermos. Mas nesta história, nós estamos... Isso não é tão complicado de entendermos. Mas e quando nós não vemos o fim? Aí é que nós não ficamos tão contentes. Apenas a título de recordação, lembrar aos irmãos, porque nós já falamos sobre isto aqui, apenas recordando alguns dos propósitos que podem haver por trás do sofrimento. A lista é significativa. Apenas vou redizer, vamos recordar, que nós já tratamos disto aqui. Por vezes, irmãos, o sofrimento é necessário para corrigir. Quando um pai precisa disciplinar um filho, o filho não gosta da tarefa que leva. Mas o pai que ama precisa dar uma tarefa de vez em quando para corrigir, para colocar no caminho certo. Porque senão a criança vai crescer sem qualquer tipo de controle. E aquela palmada dada no momento certo, e que não agrada, e que dói, e que faz chorar, tem um propósito, que a criança não consegue perceber na hora. Ela, quando cresce e amadurece, vai perceber e vai dizer: olha, ainda bem que o meu pai de vez em quando aqueceu-me, não é? A parte terminal do tronco. Porque eu precisava, fez-me bem, foi útil para mim. Mas na altura nós não conseguimos entender. Por vezes o Senhor permite o sofrimento para corrigir. Por vezes Ele permite o sofrimento para nos santificar, para nos purificar. O ouro tem que passar pelo fogo para poder ser refinado, para poder destruir aquilo que é negativo, aquilo que é mau. Por vezes o Senhor permite o sofrimento para a nossa dependência, para que nós fiquemos mais próximos dele. Há momentos em que o Senhor nos deixa sofrer por causa de aumentar a comunhão. Porque é verdade, irmãos, quando tudo está correndo muito bem, a gente esquece de orar. Esquece de ler a Bíblia. Esquece de procurar o Senhor. E eu tenho certeza, irmãos, que muitas vezes o Senhor queria imenso nos abençoar com mais prosperidade. Mas às vezes não pode. Porque Ele conhece todas as coisas e sabe que se nos deixasse prosperar, nós provavelmente nos afastaríamos. São poucos os que são capazes de ficar firmes na prosperidade. Agora, firmes na adversidade, normalmente o homem costuma ficar, não é? Quando a coisa fica complicada, a gente dobra o joelho. Quando a coisa está difícil, a gente busca o Senhor, a gente lê a Bíblia, porque a gente precisa de entender. Às vezes o Senhor permite a dificuldade para avivar a nossa perseverança, para que nós possamos desenvolver a nossa paciência, nos firmarmos no caminho. Por vezes, Ele nos permite alguma dificuldade para nos tornar mais eficazes no serviço. A verdade é que nós aprendemos com o sofrimento. E aquilo que aprendemos no sofrimento nos capacita a abençoar outros. Já falamos isto aqui várias vezes. Quando nós estamos lidando com alguém e já passamos pela mesma coisa, a capacidade que temos de entender e de abençoar essa pessoa é diferente. Porque nós podemos dizer: eu sei o que estás a passar. E aquele que nos ouve contar a nossa história diz: realmente sabe.
E se esta pessoa passou por isto e foi capaz, então eu também posso ser abençoado. Isto foi difícil para nós na hora, mas nos capacitou a servir ao Senhor melhor. A Bíblia nos diz que Deus sabe antecipadamente o que o homem vai fazer. Isto é chamado de presciência. Deus sabe antes. E para algumas pessoas isto é muito complicado. Mas o fato de que o Senhor sabe antecipadamente aquilo que nós vamos escolher, não quer dizer que Ele interfira na nossa escolha. E é preciso entendermos isto, irmãos. Porque o Senhor sabe, por causa do seu conhecimento, da sua sabedoria. Vamos pensar em termos de nós. Nós, humanos limitados, temos muitas vezes a capacidade de entender o que alguém vai fazer. Um amigo, uma pessoa de família que nós conhecemos. Nós já sabemos como é que esta pessoa se comportou até aqui. Sabemos qual é o temperamento desta pessoa. Já vimos quais foram as escolhas que ela fez na vida. E de repente nós dizemos assim, fulano vai fazer isto assim. Vai fazer isto, pá. E vai ser um desastre, não devia fazer, mas vai fazer isto assim. Agora eu pergunto, o facto do irmão dizer isto, ou da irmã dizer isto, obriga aquela pessoa a fazer isto desta maneira? Não. O facto de você saber não determina que aquela pessoa vai fazer aquilo daquela maneira. Você sabe porque você conhece um bocadinho de psicologia humana. Sabe um bocadinho de como é que aquela pessoa funciona. Entendeu um pouco da sua mente, da sua forma de reagir. E então é capaz de dizer, fulano vai fazer isto vai ser um desastre para a vida dele. E a pessoa acaba fazendo. Você é culpado por ele ter caído no buraco? Só porque você era capaz de perceber antecipadamente que era este o caminho que esta pessoa estava a levar? Não. O seu conhecimento prévio, o seu entendimento da situação não foi responsável pela queda daquela pessoa. O Senhor sabe, irmãos, porque Ele sabe todas as coisas. Porque Ele conhece o futuro como ninguém. Mas o facto de Ele saber não determina aquilo que nós vamos fazer. A palavra nos diz que Deus leva a história até onde Ele pretende. O Senhor não é alheio ao mal que acontece. E isto, por vezes, é difícil de nós entendermos, como já falamos. Nós só vamos entender a razão, normalmente, mais tarde. Como conhecemos o fim da história de José, sabemos porquê. Nós sabemos porquê que Moisés teve que peregrinar no deserto. Sabemos porquê que Davi foi perseguido por Saul. Sabemos porquê que Paulo foi açoitado em Filipos. Mas já não é tão fácil entender porquê que João Batista foi decapitado. Já não é tão fácil de entender. Porque é que outras coisas sucederam, como por exemplo o sofrimento de Jó. Mas irmãos, isto é um problema nosso. Falta de entendimento, falta de tempo, porque não temos tempo para chegar a entender muitas das coisas, falta de visão. Não significa que não haja propósito só porque eu não consigo entendê-lo. Vou repetir, irmãos. Não significa que não haja propósito só porque eu não consigo entender. Às vezes nós dizemos, não há propósito nisto, isto não faz sentido nenhum. Eu não consigo entender o sentido. Então vamos ter algum cuidado nesta nossa afirmação, porque ao dizermos isto até parece que nós sabemos todas as coisas. Isto não faz sentido nenhum. Você conhece tudo? Sabe tudo. Só porque você não consegue ver sentido, não quer dizer que não exista. A palavra final do crente, irmãos, deve ser sempre uma palavra de confiança no Senhor. Confiança por quê? A nossa confiança é determinada por aquilo que nós olhamos na palavra. Pela fé daquilo que nós olhamos na palavra e vemos. Nós confiamos porque confiamos na natureza do Deus que é apresentado na Bíblia. E o Deus da Bíblia tem na sua natureza o ser um Deus de amor, o ser um Deus de paciência, o ser um Deus de bondade, o ser um Deus justo, o ser um Deus santo. E como nós cremos que este é o Deus que nós adoramos, nós entendemos que o seu propósito é totalmente bom. Somos ensinados por Jesus, na sua oração padrão, a pedir que Deus nos dê a provisão, o sustento, o perdão e as forças contra o mal. Nós dependemos do Senhor para isto. Nós dependemos do Senhor para isto. A doutrina da soberania de Deus pode não explicar tudo exatamente como nós gostaríamos, mas nos leva a uma conclusão. Nosso Deus é Senhor e nós devemos adorá-lo.
E aqui temos que fazer a interrupção deste estudo para a próxima vez. Porque as reticências colocam-se agora no que diz respeito à questão da salvação em particular. E no que diz respeito à salvação? A Bíblia nos fala sobre, em alguns versículos, sobre a escolha. Fala sobre os escolhidos, os predestinados, os separados por Deus. E a pergunta que fica no ar então é esta. Então o Senhor, como soberano, já escolheu quem vai se salvar? Ou o homem é livre realmente para escolher a salvação que é apresentada em Jesus? Bem, aqui são cenas dos próximos capítulos. Os irmãos vão ter que ter paciência e, se nós chegarmos lá, no mês de fevereiro, no último domingo, nós estaremos aqui trabalhando este tema, mas especificamente no que diz respeito à questão da salvação. Próximo mês, como disse aos irmãos, deveremos estar aqui, mas estudando o mormonismo. Quem são os mormons, onde é que eles começaram, quais são as suas doutrinas principais.